Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Isabela Labate, eu sou jornalista e estou aqui para acompanhar vocês na aula inaugural da pós-graduação em Medicina do Adolescente da Pós-Med, que é um braço da Ebramed, a Escola Brasileira de Medicina. E para ministrar essa aula, nós temos aqui a coordenadora do curso, a doutora Aline Silva Markoski dos Santos. Doutora, primeiramente, obrigada por topar essa conversa inicial com a gente, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Você pode, por favor, se apresentar um pouquinho mais para os alunos que estão assistindo a gente? Claro, Isabela, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, falar um pouquinho do que a gente gosta, que é falar de saúde, é falar do público adolescente, né, então eu sou a doutora Aline, eu sou mestra em saúde da família, né, pela Unifesp, tenho especializações em pediatria, assim como título de especialista em pediatria, com área de atuação em medicina do adolescente, e também sou especialista em medicina de família e comunidade. Então, eu tenho uma experiência aí, né, não só de lidar com o público infantil, né, e o público adolescente, bem como com as famílias, né, porque a gente tem que entender que o adolescente, ele vive ainda dentro de um contexto familiar, então isso é muito importante. Então, eu, aqui como coordenadora do curso, né, focado na medicina do adolescente, eu espero trazer para vocês, né, algumas novidades, né, e que vocês sintam esse interesse em se aprofundar um pouquinho mais, né, nessa área tão gostosa, tão importante, né, que tem um impacto grande na realidade brasileira, porque o nosso país ainda é um país jovem, né, a gente tem uma população infanto-juvenil bastante importante, e temos muitos colegas, né, que atuam, né, não só os pediatras, mas nós temos também os médicos de família, nós temos os colegas clínicos também que atuam aí junto a esse público, então que possam aí se interessar, né, e buscar aprofundar mais esses conhecimentos. Perfeito, doutora Aline. Para essa primeira aula, para essa aula inaugural, a nossa proposta é discutir a relação do adolescente com a tecnologia. Então, antes de começar a destrinchar mais esse tema, queria que você falasse sobre a importância justamente da gente discutir, da gente trazer uma pós-graduação como essa para o mercado e também, né, para as pessoas que querem se aprofundar mais nessa área. Afinal, é um assunto assim completamente importante e também muito atual, né? Principalmente quando a gente fala dessa relação do adolescente com a tecnologia. Claro, Isabela, então, né, tem essa questão que há muito tempo a gente vem evoluindo aí, né, na perspectiva dessa área de enfoque, né, da saúde do adolescente, porque hoje a gente tem esse conhecimento de que a gente não pode tratar as questões do adolescente como adultos adultos, ainda não adultos, né, adultos pequenos, ou ainda como crianças, né, crescidinhas, então ficava aquele espaço de um cuidado não enfocado, né, na realidade do adolescente. Então, hoje a gente sabe que o público adolescente tem as suas peculiaridades, né, não só no crescimento, no desenvolvimento, né, nesse processo de desenvolvimento e crescimento sexual e inclusive na parte cognitiva. Então, a gente sabe a importância disso e o quanto isso afeta, né, e conduz o processo saúde e doença do adolescente. Então, como eu já havia dito anteriormente, a gente sabe que hoje no Brasil, com a expansão da medicina de família e comunidade, né, com a proposta do SUS da atenção primária, então a gente sabe que muito do cuidado do adolescente fica a cargo do médico de família, né, às vezes também do próprio clínico nas unidades básicas, e sem esquecer que o pediatra, o adolescente também é o foco, né, o foco de atenção da adolescência também é uma coisa do pediatra. Então muitos colegas às vezes, né, têm essas demandas e não se sentem preparados, né, para lidar diretamente com esse público, pelas demandas que eles trazem, pelas demandas que envolvem
a família desse adolescente. Então, nosso objetivo do curso é realmente trazer ferramentas, né, que possam viabilizar aí um maior cuidado, né, para que os colegas se sintam mais tranquilos, mais preparados aí para atuar junto a esse público e responder melhor às necessidades dos adolescentes e das suas famílias. Excelente, doutora Aline. Então, para começar a discorrer sobre o tema, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as particularidades dos adolescentes e a relação dos adolescentes justamente com a tecnologia, por favor. Então, né, isso a gente hoje em dia não pode pensar num adolescente sem pensar na tecnologia. Eu acho que hoje, quando a gente vê a figura de um adolescente, você já vê junto uma figurinha de um celular na mão dele, você já imagina, né, esse contexto de um adolescente envolvido aí nas mídias, né? E isso hoje é uma realidade, né? A gente sabe que o adolescente, né, esse período da adolescência ainda é um período em que está havendo um crescimento importante, né, ainda está havendo essa maturação, né, sexual, esse desenvolvimento corporal, preparando, né, o indivíduo que era criança para se tornar um adulto reprodutivo, né, isso dentro da nossa espécie humana, né, isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, esse desenvolvimento cognitivo ainda não é completo, né? Então, muito dos comportamentos do adolescente se devem a esse sistema, esse sistema nervoso central, né, cognitivo, que ainda não é completamente desenvolvido. Então, às vezes, essa questão, né, que o adolescente tem de achar que tudo acontece com o outro, mas não acontece com ele, né? Então, por exemplo, até essa questão de eu não preciso me preocupar com o uso de um preservativo, alguma coisa assim, porque engravidam os outros, não comigo. Hoje a gente vê na realidade do Covid, né, o comportamento adolescente que evita usar máscara, que continua indo a ambientes, né, se expondo a situações de risco. Isso tudo é fruto de um desenvolvimento cognitivo ainda não completado. Então, como o adolescente está nessa fase ainda de experimentação, ele está nessa fase de descoberta de identidade, ele quer saber quem é o eu dele, né? Ele vai se distanciar pouco a pouco daquela identidade criança trazida pelos pais, vai desenvolver a sua própria identidade, com as suas próprias crenças, né? Daí também esse contexto do adolescente num enfrentamento familiar, porque ele agora quer assumir o papel dele, ele quer se conhecer. A questão do grupo é muito importante, né? A socialização, ser aceito em um grupo, isso é fundamental. O comportamento do adolescente é um comportamento grupal. Então, entre outras características, né, a gente pensa que as mídias hoje, né, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala que o adolescente hoje, em todas as classes sociais, né, ele tem acesso às mídias e às tecnologias, né, quer seja por um desktop, quer seja por um laptop, por um tablet, né? Mas especialmente se a gente for levar em consideração a nossa população brasileira, ele acessa essas mídias e essas tecnologias por um celular, né? Então essa porta aberta para o mundo, né? A mídia digital hoje ela é uma porta aberta para o mundo. E como a gente tem esse adolescente que ainda não está completamente preparado, inclusive para conteúdos sensíveis, inclusive para situações que podem ser vivenciadas nessas mídias digitais, né? A gente precisa estar com um olhar atento, né, a essa realidade. Às vezes as famílias se sentem tranquilas, porque ele está dentro de casa só ali no celular. Porque ele está dentro de casa, passa o dia todo no computador, mas ele está dentro de casa, é uma situação de segurança. Muito pelo contrário, a gente sabe que hoje, assim como, imagina, de maneira nenhuma eu quero aqui demonizar as mídias, né, ou o acesso que a gente tem
a internet, né, essa porta aberta para o mundo, que traz, inclusive, também para o adolescente muitos benefícios, né, a possibilidade de socialização, de pesquisa, de buscar conhecimentos, né, de aprender novas línguas, né, de realmente conseguir se integrar com o mundo. Isso são enormes benefícios que a gente tem com as mídias digitais e com o uso da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, Isabela, a gente tem que ter esse olhar atento, né, para como está sendo essa relação desse adolescente com a mídia, como está sendo essa relação do adolescente com os seus pares dentro desse ambiente virtual, como que ele está sendo, como que ele às vezes está sendo invadido, né, por conteúdos que são inapropriados para ele, né, com os quais ele não tem capacidade ainda de lidar. E fora a questão que pode acontecer também dos predadores digitais, né, a gente sabe que violência, né, ela acontece dentro do ambiente virtual, então isso também são coisas que a gente tem que estar atento hoje em dia. Perfeito. Para embasar nessa nossa discussão, você já mencionou alguns riscos e alguns benefícios que esse livre acesso dos jovens à internet pode ter. Teria mais alguma coisa que você gostaria de pontuar justamente quanto a esses benefícios e a esses riscos? E aí, Isabela, eu acho assim, a gente, né, eu já citei de uma maneira mais ampla, é claro que tem muita coisa aí para a gente discutir e falar, né, mas eu acho que, assim, alguns pontos que eu destacaria hoje em dia, né, seria, às vezes, essa questão mesmo da dependência digital, né, que a gente tem visto, a gente aprofunda um pouquinho mais depois, mas eu gostaria de trazer essa questão da dependência digital, né, e motivada, muitas vezes, inicialmente por jogos, né? A questão dos desafios perigosos, a gente sabe, né, que existem, né, grupos criando desafios, né? Então essa questão da pertença, né, ao grupo, de fazer parte daquilo ali. Então, como eles muitas vezes não conseguem diferenciar aqui o risco físico ou corporal a que eles estão expostos, né? Então, às vezes a gente vê questões, por exemplo, de desafios de jovens ficarem fazendo rotações com a cabeça ou aspirar conteúdos, quem aguenta aspirar determinada coisa. Então, os riscos até físicos que estão envolvidos aí, né, nesses desafios, assim como a própria questão, né, do cyberbullying, por exemplo, a gente sabe que o bullying já é, né, um termo muito conhecido, a gente sabe, né, dessa questão de alguém que tem um objetivo intencional, né, de humilhar, né, e de causar uma violência, né, ou física ou psicológica para uma outra pessoa. Então a gente sabe desses riscos que o bullying existe, né? E hoje a gente tem, né, nessa versão desse mundo digital, a gente tem esse cyberbullying, né, onde a pessoa também pode, né, sofrer humilhações, onde você pode postar determinados conteúdos com o intuito de constranger ou às vezes de chantagear, né? Então tem essa questão do cyberbullying, tem a questão aí, como eu falei também, dos predadores e os riscos, né, sexuais que ficam envolvidos. Então aquele adolescente, né, que acha que não tem problema nenhum, por exemplo, mandar uma foto, os famosos nudes, né, que não tem problema nenhum porque está mandando para um coleguinha ou para uma coleguinha, uma vez que isso pode acontecer, uma vez que isso caiu na rede, se perde o controle, né, do quanto isso vai ser exibido, que pessoas vão ter acesso a esse tipo de conteúdo. Às vezes, a chantagem que esse adolescente pode sofrer, né, no sentido de, eu tenho essa imagem sua, se você não me fizer determinado favor, ou se você
né, não me der uma certa contrapartida, eu vou colocar isso na mídia, né, ou seus pais vão vir a saber, né, então são os conteúdos que eu falei, né, os conteúdos sensíveis, né, às vezes o adolescente, a gente tem as fases da adolescência, né, a adolescência final, ou desculpa, a adolescência inicial, a média e a final. Então, às vezes, você tem aquele adolescente do comecinho ali, de 13 anos, né, que às vezes está sendo exposto a imagens, conteúdos que ele não tem capacidade, né, de entender, né, formas de violência, porque assim como existem classificações para conteúdos em filmes, né, e etc., existem classificações as quais as idades, elas correspondem a uma capacidade de você acessar aquele conteúdo. E a gente sabe que a mídia digital, ela é um ambiente completamente livre, então essa questão da gente estar sem supervisão, não no sentido mais repressor ou puritano da palavra, né, no sentido da gente estar ali numa supervisão, acompanhando o nosso adolescente, acompanhando, né, o nosso jovem, para que ele possa, mesmo dentro da mídia digital, ele ter um desenvolvimento e um crescimento saudável, porque, como eu já ressaltei, é uma possibilidade enorme dele também fazer amizades, né, dele conhecer pessoas, dele conhecer, ter acesso a informações, a conteúdos. A gente fala, você pode viajar sem ter ido, né? Você pode ver um museu do Louvre, né? Você pode ir até o Vaticano, você pode conhecer sobre história, né? Você pode fazer as pesquisas escolares. Então, existem inúmeros benefícios, mas a gente não pode perder de vista esse acompanhamento aí, essas possibilidades negativas que podem envolver o adolescente imerso aí nesse meio virtual, né? Uhum. É bem o que você falou, né, doutora Aline? O meio virtual, né, ele é livre, de livre acesso, então, obviamente, tem muitos benefícios, né, traz muita novidade e acesso a coisas que talvez a gente não tinha antes, né, que os adolescentes não tinham antes, mas hoje também traz uma série de riscos, né, com essa liberdade que a gente tem dentro desse mundo digital. E falando sobre isso, existem algumas repercussões orgânicas, além das comportamentais, dentro desse ambiente, desse abuso de tecnologia? Sim, Isabela, a gente, né, pensando agora só especificamente por uma ótica orgânica, aí, né, a gente pode destacar a questão de postural, né, então a própria adolescente ainda é um corpo em desenvolvimento, então a postura inadequada, a forma de sentar, existe, por exemplo, com o uso do celular, um posicionamento muito viciado da cabeça, né, você fica com essa flexão aqui de cervical, então a gente tem tido muitas demandas aí de cervical por conta disso, né, a gente não pode esquecer a questão visual, né, quando a gente faz um uso excessivo de tela, né, a gente tem a luz azul, que ela interfere aí com a percepção do sono, inclusive a gente, quando faz um uso excessivo de tela, a gente pisca menos, então a gente tem uma questão de lubrificação menor aí dessa córnea, né, e aí ela pode ficar exposta, a gente pode ter questões aí visuais, além da questão da luz azul, né, que interfere com a percepção do sono, então eles podem ter repercussão no sono, a gente pode ter as questões auditivas, né, então o uso, né, dos fones de ouvido para escutar música, um barulho, né, um ruído muito elevado, então quando a gente tem uma perda auditiva por causa do ruído, ela não é uma capacidade, ela não tem uma capacidade de regeneração, então se você tem essa perda, você vai se manter com essa perda, então a gente tem essas questões orgânicas, com relação a esse uso
abusiva aí da tecnologia, né, a gente observa, não é incomum, a gente já tem visto os casos, já entrou até no CID-11, né, a mais nova edição aí, né, da Classificação Internacional das Doenças, a questão da dependência tecnológica mesmo, né, quando você observa que aquele adolescente, né, começa a passar muitas horas, né, muitas horas dentro desses jogos, desse universo aí, né, desse universo virtual. Então, você vê que é um adolescente que começa a se desconectar da sua realidade, né, a vivência daqueles avatares que ele tem nesses jogos. Então, pode aí, considerando essa questão cognitiva, né, uma dissociação entre o mundo real e o mundo virtual. Então, a gente já sabe, por exemplo, de casos onde o adolescente passa 24 horas conectado num jogo. Existem alguns países, né, a gente já sabe, Japão, Coreia, já existem centros de desintoxicação do excesso de mídia para os adolescentes. Então, ele perde essa desconexão, né, como se fosse realmente imagens de ressonância mostram áreas do cérebro que ficam estimuladas, como se acontece numa dependência química, né? Você tem aí o adolescente e até adultos, aqui a gente já sabe que também tem adultos, né? Com o que a gente fala desse quadro de adicção tecnológica. Então, passa a não comer mais, passa a não interagir mais com a família, né, passa a não dormir mais, ainda considerando, né, as questões orgânicas, como você me perguntou, esse adolescente fica extremamente sedentário, né, só sentado ali naquele computador. Então, além da questão, né, das questões ortopédicas, esse próprio sedentarismo, né, se alimenta inadequadamente, que é uma comida rápida que ele vai comer ali, ou até não se alimenta. Então, questões nutricionais, questões ortopédicas, questões do sono, visuais, auditivas. Então, tem uma série de coisas, a gente pode elencar aí uma série, inclusive, de situações orgânicas e comprometimentos que podem advir aí dessa dependência tecnológica. É impressionante esses quadros que você mencionou, porque realmente a gente pensa que hoje existem centros, né, para desintoxicar os adolescentes, os jovens da internet, como as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes da internet, né? E é impossível a gente não mencionar a pandemia dentro disso, porque querendo ou não, com a pandemia a gente está dentro de casa, né? Muito mais dentro de casa, os adolescentes, inclusive, estudando virtualmente, super dependentes do computador, do mundo digital, enfim, do celular. Então, como que a pandemia tem afetado esses quadros que a gente está discutindo aqui, doutora? Nossa, Isabela, isso aí é um desafio, né? Porque a pandemia, ela virou o nosso mundo de cabeça para baixo, né? Então, tudo aquilo que a gente se entendia por rotina, né? E aí eu vou trazer uma palavra importante, rotina, o adolescente, a criança, o adolescente, o adulto, né? O nosso ciclo, o nosso relógio biológico, ele precisa de uma rotina, e especialmente, né, crianças e adolescentes, que inclusive ainda estão nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Então, inclusive, os impactos no sono, na alimentação, eles vão impactar, inclusive, nessa liberação do hormônio do crescimento, né, que é o que faz ainda o adolescente crescer. Mas voltando aí essa pandemia que restringiu a gente a tudo dentro de casa, né? Então a gente vive, né? A gente estuda pela tela, né? A gente come, a gente se diverte pela tela, a gente interage com um grupo pela tela. Então, na verdade, a gente vê que esse contexto, né, da pandemia só agravou essas situações que eu já mencionei a você, porque como o adolescente fica restrito e no final agora, né, a aula é online, né, então aquele período da aula ele já vai ter que ficar utilizando a tela. O que a gente teria que né, pactuar com o nosso adolescente, né, que o horário dele, ele teria um horário de entretenimento envolvendo a tela, né, a tecnologia e tudo, mas teria que ser um horário restrito, né, a gente teria que estimular que ele faça, por exemplo, a tela, ok, vamos fazer uma atividade física dentro de casa, né, existe hoje
um benefício, né? Inúmeros aplicativos, inúmeras possibilidades de você fazer uma atividade física dentro de casa. Então, a gente teria que estimular o nosso adolescente a incorporar um horário do dia que ele vá fazer essa atividade física. Teríamos que estimular o nosso adolescente a desenvolver um horário de leitura dentro de casa, uma coisa que seria feita fora da tecnologia, né? Então, hoje, a questão da pandemia, ela agravou essa situação que a gente tem do nosso adolescente mais restrito, mais dentro de casa, mais imerso aí nessa tecnologia. Uhum. E como que a gente pode perceber e ficar atento a esses sinais de alerta, né? E conseguir orientar esses adolescentes, os jovens, as famílias envolvidas? Sim. Então, Isabela, a primeira questão, como eu já falei, é essa importância, né, da rotina. Eu sei que a rotina nossa do mundo foi modificada, mas é importante a gente tentar trazer novamente uma rotina dentro do que a gente pode fazer. Então, como sinais de alerta, a gente tem que sempre estar de olho a esse comportamento do nosso adolescente, né? E conversar com ele sobre o que ele tem visto, né? O que ele tem visto nessa mídia, né? Com quem ele se comunica nessa mídia, né? Qual é o tipo de conteúdo aí que ele tem acessado, discutir com os interesses dele, né? Nesse conteúdo, observar mudanças de comportamento, né? O adolescente se tornar mais retraído, né? Ele querer conversar ou dialogar menos é um sinal de alerta, né? Ele não querer sair do quarto, não querer ter, só fica ali naquela tela, então a gente vê também, observar a questão do autocuidado. Então, ele começou a ficar ali o tempo todo, não quer nem tomar banho, não tem outros interesses, né? Há uma perda de apetite, há um certo isolamento, ou então, pelo contrário, às vezes ele está se expondo aí a esses conteúdos mais sensíveis, então ele está mais agitado, né? Ou ele está mais ansioso, tem chorado com frequência, porque as oscilações do humor, elas são características do adolescente, né? Até pelas mudanças hormonais, as oscilações do humor, elas são características do público adolescente. Mas a gente tem que estar atento que, por exemplo, ele não pode passar o tempo todo alegre ou o tempo todo eufórico. Se isso é o que está o tempo todo predominando, alguma coisa aí pode estar acontecendo. Ou então ele passa o tempo todo também deprimido, né, ou sonolento excessivamente, né, então é aquele adolescente, às vezes, que vai até 3, 4 horas da manhã, envolvido aí nas mídias digitais, e no outro dia não acorda nem para a aula, né, não vai participar da aula, então a gente tem a gente tem que estar atento a essas mudanças, né, e esse comportamento mais instável, né, é importante a gente observar isso daí. Uhum. Perfeito, realmente é muito importante a gente perceber que, né, são comportamentos, às vezes, que são, talvez, muito exagerados, né, como você disse, às vezes muita alegria ou muita tristeza, enfim, tudo que é demais, talvez, seja aí um fator para ser observado. E como que os médicos, os pediatras, os clínicos, eles podem fazer uma avaliação desses quadros? Então, é muito importante, né, que os colegas profissionais da saúde, os médicos, dentro da consulta, né, a gente sabe que a consulta do adolescente, ela é uma consulta realizada em 2 tempos, então a gente precisa ouvir a demanda do familiar, né, o pai ou a mãe, uma avó que vai trazer o adolescente, e aí depois a gente tem que ter um tempo isolado com o nosso paciente, né, ouvir dele, né, porque o adolescente ele ainda vem muito com aquele comportamento de quando ia a criança e o pai, né, o pai e a mãe levavam a criança no médico, e aí o pai e a mãe falam, a criança está ali, mas ela não interage, né. Então, aos poucos, a gente tem que construir essa autonomia do adolescente, porque o adolescente vai ser um adulto que vai a uma consulta médica sozinho, né? A gente não pode pegar, como eu já tive casos, né? Chegou a menina de 25 anos, casada, mas era a mãe que estava trazendo ela numa consulta, e quando você pergunta, então, tudo bem, por que você veio aqui? Ela olha para a mãe e fala, mãe, fala.
Então, a gente não pode, a gente tem que permitir que o nosso adolescente, ele amadureça, inclusive, dentro do processo saúde-doença. Então, esse momento de consulta dedicado do profissional com o nosso adolescente é muito importante. E os colegas, né, nesse momento, eles têm que questionar, né? Tem alguma coisa que, no caso, você está se sentindo incomodado? Aí o adolescente pode falar que não. E aí a gente tem que perguntar, como que é o seu uso da tecnologia? Você usa para se comunicar com pessoas? Você já encontrou fora do ambiente virtual pessoas que você conheceu virtualmente? Como que é o seu esse seu horário para o uso da tecnologia? Você tem alguma rotina de horário? Se você, por exemplo, quiser parar de usar, se você quiser parar de jogar, você consegue com facilidade? Ou ele vai falar, não, doutora, eu não consigo, eu tenho que ficar o tempo inteiro jogando, como eu já peguei também pacientes, o adolescente, ele começou a utilizar fralda descartável em casa, justamente para ele não ter nem que se levantar e não sair do jogo. Então, e quando a gente traz esse diálogo, a gente faz essa abertura de diálogo para o nosso adolescente, ele encontra um espaço de acolhimento e ele acaba começando a se comunicar, mesmo que numa primeira consulta ele não consiga, né, trazer tudo, mas se ele sente esse apoio, né, no profissional de saúde, se ele sente que ele pode ser ouvido, isso é o mais importante, né, colegas, que vocês entendam que se o adolescente sentir que vocês são um apoio que vai ouvi-los, eles vão aos poucos, realmente a gente consegue penetrar aí nessa realidade do adolescente e a gente consegue obter as informações para saber se realmente está havendo, né, algum desequilíbrio aí nesse uso das tecnologias, com todas essas dimensões aí que a gente já veio discutindo. Perfeito. E existem algumas estratégias para diminuir esse risco relacionado ao uso da tecnologia? Isabela, olha, é sempre importante, né, a questão do ambiente familiar. Então, tudo, né, o adolescente, ele funciona dentro de um núcleo familiar. Então, a gente observa que as maiores dificuldades, né, não exclusivamente, mas a gente observa em famílias com maior vulnerabilidade, né, em famílias com maior desestruturação, né, a gente observa que até como uma forma de fuga, né, o adolescente acaba mais exposto e vivenciando essas dificuldades aí mais negativas do ambiente virtual. Então, eu acho que a maior estratégia é essa comunicação entre a família, né, os profissionais de saúde, envolver a escola, né, e não porque envolver também a comunidade para esse olhar, né, com o nosso jovem, com o nosso adolescente. Então, quais seriam realmente essas estratégias, né? A gente reforçar esses pontos positivos, né, do uso da tecnologia, mas reforçar a necessidade de que o contato humano é muito importante, né? Agora, com a pandemia, a gente ficou com essas restrições, mas que ele se comunique dentro da família dele, né, que ele fale com seus pais, que ele fale, assim, às vezes é um professor, o próprio profissional de saúde, então que a gente sempre, uma estratégia importante, a gente sempre deixar esse canal aberto de comunicação, porque quando o jovem sente que há um ambiente de confiança, né, como eu falei, ele não está livre de uma exposição, a gente não está livre de entrar, eles caírem numa situação da mídia aqui, como um cyberbullying, né, ou um conteúdo sensível, ou os famosos haters, né, ou a questão mesmo das fake news, ele não está livre de se expor a isso, mas quando ele tem um ambiente de diálogo, né, ele consegue trazer isso para a família e juntos a gente trabalhar para fazer uma intervenção, né, antes que isso acabe evoluindo de uma maneira ainda mais negativa.
Doutora Aline, esse papo foi extremamente proveitoso, né? Como a gente falou, é um tema totalmente atual. Cada vez mais a gente tem visto a influência da tecnologia na vida das pessoas. Eu imagino que na vida dos adolescentes essa influência seja muito importante, né? No sentido de prestar atenção mesmo, porque a gente sabe que quando nós somos adolescentes, quando as pessoas são adolescentes, a gente está num momento de criar relações, né? De ter aí algumas inseguranças a serem trabalhadas. Então, realmente é importante ter atenção como essa tecnologia tem influenciado a vida desse grupo, né? Dessas pessoas, sim, desses adolescentes. Para terminar, você teria algum outro comentário, algo que você queria considerar aqui, fazer essas considerações finais? Isabela, realmente esse assunto aí é muito amplo, né? A gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas eu acho que uma palavra importante, né, que eu gostaria de trazer realmente para os colegas, né, e aí que eles possam passar isso para as famílias, é a questão mesmo do acolhimento, né? Às vezes a família entende um comportamento adolescente e vem aquele estigma que a gente traz, né, culturalmente, é o aborrecente, né, isso aí, né, faz parte porque é o aborrecente. Na verdade, né, o adolescente ele tem essas fases, né, dentro do seu desenvolvimento, mas é um período da vida de extrema criatividade, é um período realmente de ruptura, né, com esse eu infantil para chegar a esse eu adulto. Então, as mídias, né, e o ambiente virtual, ele tem muito realmente a contribuir, mas a gente realmente precisa estar atento, né, a essas situações que não são infrequentes, nem são incomuns e que às vezes vem com uma culpabilidade, né? Às vezes os pais, mas por que eu não olhei isso? Ou por que eu não fiz isso? Então, eu acho que é sempre a gente deixar aberto para essa possibilidade do diálogo, né, do acolhimento e do diálogo para a necessidade do adolescente, porque uma vez que ele sinta, né, confiança, ele vai conseguir conversar e ele vai conseguir trazer essas dificuldades e que a gente tenha em mente que a gente realmente precisa investir no nosso público, né, infanto-juvenil, porque quando a gente cuida para que a gente tenha crianças e adolescentes saudáveis, né, em todos os seus aspectos, não só no físico, mas no cognitivo, e que eles possam fazer boas escolhas para construir as suas famílias, a gente também vai colher frutos lá na frente, porque a gente investe em uma adolescência saudável e, consequentemente, né, num adulto saudável, com uma boa estruturação e que vai conseguir também transmitir aí para as suas futuras gerações os benefícios da gente investir nesse cuidado, né, nesse acolhimento, na gente entender, né, a questão da humanidade, né, que na verdade nós somos pessoas que precisam uma das outras, né? Eu acho que o Covid não mostrou nada mais do que isso, né? Nós precisamos uns dos outros e a adolescência ela tem essa característica forte da necessidade do grupo, então que a gente possa ajudar aí, né, os colegas, né, venham se aprofundar com a gente, né, na nossa pós-graduação, para que a gente possa aí contribuir para que a gente tenha mais adolescentes, né, mais brasileiros, né, saudáveis sob todos os pontos de vista. Perfeito, doutora Aline. Foi muito proveitosa essa conversa. Obrigada por topar bater esse papo aqui na aula inaugural, né? Compartilhar um pouco do conhecimento que você adquiriu aí ao longo da sua carreira. Uhum. E eu reforço o seu convite, né? Aproveito aqui para falar com os alunos. Então, se você quiser se especializar, se você quiser fazer essa pós-graduação, né, em medicina do adolescente, entra lá no site da Pós-Med, faça a inscrição. Não deixa para depois, um momento importante para você se atualizar e se diferenciar no mercado, então aproveita e se inscreve na pós-graduação. Obrigada a todos e até a próxima.